quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro dos Salmos, O Salmo é de número 85, nós vamos fazer a leitura do verso número 2, tá bom? Salmos 85, verso 2. Abra aí a sua Bíblia, se você tiver ela com você, ou abra o aplicativo do seu celular. Eu gosto quando a gente fala assim, pastor, o senhor não vai ler o verso, né? E se é um livro de Salmos, é um verso pequeno. Normalmente os versos dos Salmos são pequenos mesmo. Por que era bom eu abrir? É bom você abrir porque nenhum verso da Bíblia está solto, irmãos. Nenhum deles, certo? Nem aqueles que você julga que estejam, mas não estão. Então você pode ler o que vem de cima, pode ler o que está abaixo e você vai perceber que ele está inserido num contexto bem específico. Quem sabe esse verso esteja puxando você, né? Atraindo você para algo ainda mais tremendo que Deus quer fazer. Por isso que eu digo, abra a sua Bíblia, deixa ela abertinha aí no Salmo 85, verso 2. Eu vou ler só esse verso, mas não obstante os versos adicionais, os outros, né, acima ou abaixo, ou o Salmo todo, ele possa lhe fazer muito bem, que eu tenho certeza, porque se é palavra de Deus, vai fazer bem a você, tá bom? Se não, relaxe, descanse, nós vamos fazer a leitura aqui para você ouvir, tá bom? A Cris vai fazer a leitura repetindo Salmos 85, verso 2. Amém. Vamos lá. Amém, queridos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor que será ministrada aos nossos corações nesse momento, pelo pastor Pompeu, se encontra no Salmo 85, no versículo 2, que diz assim: Perdoaste a iniquidade do teu povo, cobriste todos os seus pecados. Essa é a palavra do Senhor, por ela damos graças a Deus. Vamos ouvir agora a palavra que será ministrada pelo pastor Pompeu. Amém, queridos. Obrigado, gatinha. Vamos lá. Lá no começo do nosso encontro hoje, eu disse que hoje a gente ia falar sobre a cura, a superação dos traumas causados pelos relacionamentos ruins, por situações ruins, tá certo? Quando eu falo relacionamentos, eu não falo apenas o relacionamento com pessoas. Há muita coisa que fere o coração do ser humano e não são necessariamente relacionamentos com pessoas. Tem gente que desenvolve uma relação muito boa com as pessoas, mas uma relação ruim com o seu trabalho. Tem gente que, ao contrário, desenvolve uma relação muito boa com o seu trabalho, mas com as pessoas ao redor tem muita coisa que Deus ainda pode aperfeiçoar. Ou que não tem nenhum problema com nenhum nem outro, enfim. E quando a gente fala assim, há traumas que são gerados em outras situações, não necessariamente no trabalho, tá certo? Em casa, na família, enfim, por aí vai, tá certo? Então, eu posso dizer com garantia aqui para vocês que em muitas áreas da vida da gente, nós encontramos situações que são meio traumáticas, certo? Nem todas elas necessariamente causam traumas a você, mas são um pouco traumáticas. Por quê? Porque são tensas, certo? São carregadas de sentimentos, às vezes, não tão cristãos, tá certo? Que você fica ali, né, chateada, querendo meio que viver uma certa ira por conta disso ou daquilo, de situações ou pessoas que lhe magoaram, que se levantaram a favor ou contra essa ou aquela situação, às vezes contra você, e enfim. O fato é, irmãos, que tendo vivido todo esse tempo, né, da pandemia, todos nós aqui juntos, tá? E eu sempre digo que eu sempre procuro vir conversar aqui coisas que a gente tem vivido, né? Para que a gente traga uma coisa atual, para que a gente não apenas, você não fique... porque a palavra de Deus, ela quer alcançar a gente hoje, ela quer alcançar a gente na realidade que a gente vive hoje, certo? Então, o que a gente vive hoje é verdade, a gente trouxe de ontem, mas a gente vive o hoje, a gente só tem o hoje para viver, o amanhã ainda vai chegar.
Então, se eu preciso viver hoje, eu tenho que resolver as coisas hoje, eu começar dando início às coisas hoje. Então, essa semana eu comecei alguns dias já as minhas atividades como professor, tenho dado muita aula online, aulas longas, né? Eu gosto, eu digo para os meus alunos, né, que eu digo, galera, olha, acredite, a gente fica nesse negócio de evitar um pouco o convívio social, as aglomerações, porque você vai para um supermercado, você não sabe quantas pessoas tem lá dentro. Por maior que seja o supermercado, tem lá. Eu estava num supermercado essa semana, fui ao médico, e aí a gente foi numa determinada loja, né? E a loja, aliás, não foi nessa situação do médico, não. Fui comprar um negócio numa casa que quebrou um negócio aqui em casa, a gente precisou ir comprar lá. E aí chegou lá numa determinada área onde eu fui pregar uma nota fiscal, e aí tinha lá um quadrinho dizendo assim, olha, total de pessoas na loja, total máximo de pessoas na loja. Era coisa para 1000 e tantas pessoas ali, porque realmente o local onde eu fui, ele era mesmo muito grande. Mas se tivessem 1000 e tantas pessoas ali dentro, eu fiquei imaginando, meu Deus do céu, esse povo todinho por aí. Pois é, e a gente fica, de certa forma, não estava um lá em Boa Viagem e outro aqui. Estávamos todos dentro de uma mesma edificação. Então, por que não ficar com certo receio da aglomeração? Né? Claro, a gente fica, é natural, tá? Então, nessa caminhada, né, de pandemia, que a gente fica ali um pouco, procura um certo isolamento, vamos dizer assim, né? E então tudo isso fez com que a gente, de certa forma, se isolasse do mundo que nos cerca mais externamente e nos aglomerássemos, vamos dizer assim, com as pessoas que nos cercam mais de perto, ou seja, a nossa família, em especial a nossa unidade familiar, as pessoas que moram com você, na sua casa, enfim. Então, tudo isso, irmãos, né? E o tempo foi passando e a gente foi aos poucos, né, como estamos até hoje, começando um pouco a alargar um pouco, né, a aumentar um pouco, a estender um pouco essas fronteiras e vamos abraçando um pouquinho mais de gente que fica perto de nós, certo? A gente mesmo como igreja, daqui a alguns dias estaremos, se Deus quiser, nos reunindo lá no nosso local de culto, louvado seja Deus por isso, cercados de cuidados, é verdade, mas uma coisa é bem real, é bem verdade nesses tempos todinho, nesses tempos, né, de pandemia. E eu ouvi essa semana aqui de um aluno dizendo o seguinte, professor, olha, a gente está tão ansioso para sair de casa, para voltar à nossa vida normal, que se o senhor marcar aula num dia de domingo, eu vou, viu? A gente ficou achando graça lá na aula, né? Eu adoro os encontros, mesmo que virtuais. Eu digo a eles, olha galera, eu estou adorando, porque pelo menos E olha que eu dou aula de câmera aberta, sempre. Aliás, quase nunca eu faço reunião virtual de câmera fechada. Eu sei que muita gente faz assim, mas eu não. Eu vou preparado, se eu estou lá, eu abro a câmera, amém, tá todo mundo vendo minha cara lá. E como professor principalmente. Então, assim, eu gosto. Eu digo, olha, eu gosto, mesmo vendo aqui as bolinhas com as fotos de vocês, eu fico feliz. E vez por outra eu lanço uma perguntinha e fico assim, cadê vocês e tal? Aí alguém vai e responde, eu digo, graças a Deus. Vão sinalizando aí que tem alguém do outro lado, para eu não ficar aqui achando que eu estou só, por favor, né? Mas a verdade, irmãos, é que ninguém vive sozinho. Você pode escolher, se você quiser, viver reservadamente. Hoje nós temos escolhido fazer assim, não é verdade? Pois é. Hoje a gente tem evitado misturar as unidades familiares a todo custo para evitar contágio. E nós estamos na nossa paróquia São Paulo fazendo celebrações online, já vão algumas semanas, por causa do quê? Por conta da nova onda da virose. Essa virose entrou na minha casa, essa virose me atrapalhou um pouco, graças a Deus, olha as coisas de Deus como são. Nós fizemos desse afastamento dos cultos presenciais, e uma semana depois, mais ou menos, 10 dias depois que a gente se isolou desse aspecto, né? A gente saiu um pouco por conta, muita gente dentro da igreja, pelas redes sociais comunicando que estavam doentes, Covid num, Covid para outro, Covid para lá, Covid para cá. A gente disse, olha, a igreja não quer ser mais um elo para provocar nas pessoas esse receio de contrair Covid. Eu brinco aqui, a gente tem brincado com os irmãos, dizendo o seguinte, lá vem a pessoa para a igreja, ela desce no meio do caminho, entra na padaria, compra meia dúzia de pães em 2 minutos,
pagou com cartãozinho, caiu fora. Lá dentro tinha não sei quanta gente de Covid. Pegou Covid lá, tá certo? Mas veio para a igreja, passou 2 horas e meia na igreja, voltou para casa. 3 dias depois tem sintomas de Covid e aparece positivo, você acha que ela vai dizer que ela contraiu Covid na padaria? Só se você tiver muita boa vontade. A possibilidade existe, irmãos, claro que sim, todos nós aqui já sabemos muito bem, mas provavelmente a pessoa vai dizer assim, passei 2 horas e tanto na igreja, foi lá que eu peguei. Então, por isso mesmo, a gente resolveu dar um time nesse aspecto e fizemos as nossas reuniões, as nossas celebrações dominicais por algumas semanas de maneira virtual. 10 dias depois, mais ou menos, depois que a gente começou isso, a minha casa teve Covid aqui dentro, certo? Começou com meu filho mais novo, e aí uma coisa não foi imediata da outra. Depois de uns 5, 6 dias, minha esposa pegou, e aí toma isolamento do segundo dentro de casa, e a minha sogra aqui dentro, eu já contei essa história aí, enfim, para enxugar, pegou meu filho, pegou minha esposa pela segunda vez, vacinada 3 vezes, pegou 2 Covid já, certo? Pegou minha sogra, que era a que a gente dava assim meio que um desespero, preocupados porque ela é cardíaca, asmática, diabética, todas as comorbidades, 84 anos de idade, mas louvado seja Deus, irmãos, ela passou bem por isso aí, Deus é fiel, aleluia, glórias ao Senhor por isso, amém, certo? E o senhor pastor pegou? Eu peguei não, minha mulher está brincando comigo, me chamando de homem de ferro. Eu estou brincando comigo mesmo, dizendo, Zé Pompeu tira a onda, que é cientista espacial, mas também é homem de fé. Pois é, meu povo, por que isso? Não sei, querido, só pode ser a graça de Deus, tá certo? Eu espero passar por isso tudo, vacinado como estou, as 3 doses, amém? Então, se eu conseguir por alguma razão, qualquer uma que seja, Deus é fiel o tempo todo, amém? Mas é verdade, irmãos, que ao longo de toda essa caminhada, onde é que eu quero chegar? É o seguinte, ao longo de todo esse tempo, muitos de nós, né, eu tenho visto aí gente irada, gente chateada, gente com pouca, né, gente animada e ao mesmo tempo outros que já estão na ponta dos cascos com tudo isso, certo? Mas a gente tem que reconhecer que com toda necessidade, com relação ao certo distanciamento, nós não suportamos de certa forma esse distanciamento todo. A humanidade já está de agonia já, certo? Gemendo de dores por conta de toda essa realidade. Eu não estou aqui fazendo discurso político, tem gente aí que gosta desse negócio de lockdown, eu não quero nem falar nisso, quero perder tempo falando nessa bobagem aqui, mas é bem verdade que realidade qualquer que seja ela, ninguém vive sozinho. Repare, tem um estudo de uma revista internacional, a revista é Arquivos Gerais de Psiquiatria, veja. Mas a Bíblia já fala, repare, lá em Gênesis 2,18, diz assim, olha, não é bom que o homem esteja só. Veja, nesse verso lá em Gênesis 2, quando a gente vai lendo o contexto, a gente vê que Deus está preparando o terreno e conscientizando, trazendo a nós o conhecimento, dizendo, olha, não é bom que você fique sozinho. Vou preparar para você uma coadjutora, vou preparar um ajudante, uma companheira para você, e foi nessa realidade aí que Deus, então, deu ao homem de presente, presente do céu, deu ao homem a mulher. Vê que coisa linda, legal. Mas é bem verdade que a companhia para o ser humano não é apenas o homem para a mulher para o homem. A companhia das pessoas, nós precisamos de amigos, nós precisamos de colegas, nós precisamos de gente que trabalha com a gente que muitas vezes a gente nem conhece e nos fazem muito bem. Eu comprando um pão lá no shopping, quando eu fui ao médico essa semana, um rapazinho na minha frente, um senhor na minha frente, se enganou com o local na fila, ficou todo preocupado, eu digo, meu amigo, relaxe, descanse, fica aqui na minha frente, ele, muito obrigado, aquela coisa toda, e ali naquela conversa, terminamos nos identificando rapidinho, e ele, olha, o senhor é da igreja tal, olha, eu já caminhei nessa igreja, um pessoal muito bom, um abraço, Deus abençoe, fica na paz do Senhor, amém, tchau. Pois é. Não me lembro o nome dele, ele com certeza não se lembra mais o meu nome, mas nós nos relacionamos. E ao longo desses relacionamentos, sobretudo nesse tempo de pandemia, eu tenho certeza absoluta, certo? Que se eu passei, você deve ter passado, você pode ter passado também, por relacionamentos que trouxeram mágoas no coração da gente, que provocaram feridas, sejam elas grandes ou pequenas, certo? E se Deus diz que não é bom que a gente esteja só, que a gente tenha, né, companheiros de jornada,
certo? A própria ciência já confirmou isso, certo? Olha, nesse trabalho dessa revista, Arquivos Gerais de Psiquiatria, lá em 2007, certo? 1º de fevereiro de 2007, olha quanto tempo, já vão 14 anos, 15 anos já, certo? Diz assim, que indivíduos solitários, olha o resultado do estudo, diz assim, pessoas sozinhas podem ter o dobro do risco de desenvolver algum tipo de demência associada à doença do Alzheimer, quando são comparadas àquelas pessoas que não são solitárias. Repare, quando Deus diz lá em Gênesis 2,18 que não é bom que o ser humano esteja só, é por aí, certo? O isolamento social, que geralmente ele é caracterizado pela pessoa ter uma pequena rede social, uma rede social muito pequena, certo? Que não tem companheiros de jornada, nem pessoas participando das suas atividades, nem participa da atividade nem dos outros, nem com outros, né, com outras pessoas. Isso tem sido literalmente associado a um risco maior de ter demência. Ou seja, irmãos, o que Deus quer, por isso que a gente leu aquele texto, né, lá em Salmos 85:2, Senhor, tu perdoasses a iniquidade do teu povo, encobrisses os seus pecados, todos eles, amém. Sabe por quê, queridos? Porque Deus quer curar a humanidade. Se você está achando que Deus está querendo deixar a humanidade doente com essa virose, não, essa não é a vontade do Senhor. Por que está acontecendo isso? E aí a gente pode discutir aqui por muito tempo a fio, tá certo? Por que isso tudo está acontecendo? Tem uma série de razões que de repente muita coisa por aí está acontecendo do jeito que está, porque o ser humano também não está sabendo lidar com as coisas, com a natureza de forma equilibrada. Tudo isso é um desequilíbrio, irmãos. Tudo isso é desequilíbrio. Você vai para um lado, vai para o outro, você pode reparar a natureza desequilibrada. E quando a nossa natureza interior se desequilibra por conta dos relacionamentos que nos causam mágoas, a gente adoece, certo? Agora, não confunda, repare, não confunda com o fato de você ter seus momentos sozinhos. Todos nós precisamos disso. Momentos de solidão são muito úteis, inclusive, para a vida da gente, em que a gente para pensar na vida, para meditar na realidade, para orar. Olha, Jesus fez isso muitas vezes. A Bíblia não cansa de citar momentos em que Jesus se retirava para orar. Ele precisava dos seus momentos sozinho. Ele precisava desses momentos. Por quê? Porque era o momento em que ele buscava a face de Deus, é o momento que ele tinha ali aquele momento, né, introspectivo. Nós precisamos disso, porque isso provoca coisas boas na gente, certo? Mas nós precisamos avaliar tudo isso no contexto em que a gente também precisa se relacionar com as outras pessoas. Então, existem relacionamentos ruins na vida de todos nós? Existem, que não dão muito fruto. Eu não sei se isso está acontecendo com você ou aconteceu com você, certo? Mas a verdade é que muitas vezes essas feridas magoam muito a gente. E mais do que isso, mexem com a nossa mente, com o nosso coração e criam, e muitos deles, eles muitas vezes, essas coisas ruins nos magoam tanto que muitas vezes elas querem criar raízes no coração da gente. E tudo que Deus quer, é como disse lá no Salmo 85, verso 2, tudo que Deus quer é curar, tudo que Ele quer é perdoar. Muitas vezes o caminho da cura, da ferida, está por esse lado, certo? Pelo lado de uma resiliência, da compreensão, da compaixão, de você entender a dor do outro. Não é você aceitar a agressividade das outras pessoas ou aceitar a ferida que lhe fizeram. Às vezes as pessoas ferem você sem querer. É verdade. Deus precisou me fazer médico veterinário para eu entender isso, sabia? Pois é. Eu sempre tive, né, na minha juventude, eu nunca gostei, eu sempre ficava com raiva, vamos dizer assim, das pessoas que magoavam as outras pessoas gratuitamente. E de gente assim, normalmente eu queria distância, até eu entender, né, como é que se segurava um papagaio. Você já tentou segurar um papagaio? Espero que não, porque no dia que você tentar, aqui vai a boa lembrança. Bote uma luva grossa, porque ele vai agarrar seu dedo. E se o papagaio não for seu, certo? Na minha casa teve um papagaio, era o tal do Rolando Lero. Pois é, minha irmã brincava muito. Esse papagaio com a minha irmã, ele abria a asinha para ela dar cheirinho, para ela fazer cosquinha. Mas ai, quem chegasse perto. Uma vez eu cheguei perto demais, ele agarrou no meu nariz, que meu Deus do céu, pense na bicada que ele me deu. Pois é, fazer o quê? Pessoas são assim também.
se relacionam bem com outras, mas com você não, certo? E aí como é que a gente trabalha isso, certo? A gente precisa saber trabalhar, certo? Porque a Bíblia nos diz que ela nos anuncia, lá em Hebreus 12:15, dizendo assim, ninguém se prive da glória de Deus, ou seja, da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muitos se contaminem. Sabe o que significa isso, irmão? Significa que Deus não quer a gente se contaminando com coisa ruim. Relacionamentos ruins e situações que ferem a gente provocam medo, deixam as pessoas, né, a gente também mais desconfiados. Feridas que não cicatrizam, ou muitas vezes, vamos ser sinceros, tem feridas que não cicatrizam porque a gente não deixa. Porque a gente não permite. É aquela coisa da cirurgia que você fez e o médico diz assim, não carregue peso, e você carregando peso, e aí a vida inteira sentindo dor. O corpo quer curar, mas você não deixa. Mas colocando essas aí à parte, a realidade é que relacionamentos, sejam eles com pessoas, ou com situações, ou com realidades, deixam a gente mais desconfiado, tendem a nos isolar mais ainda, né? E agora nesse tempo de isolamento que nem se fala, certo? E acaba provocando no coração da gente aquele sentimento meio que de descrença, certo? E a gente acaba meio que desacreditando nas pessoas, na fé, na gente mesmo, tá certo? Termina lá na frente provocando uma revolta, um sentimento horrível de rebeldia contra as pessoas, contra tudo, certo? E aí até com Deus, sobra até para Deus essa história, tá? Então eu quero dizer a você que tudo isso tem jeito, tá? Tem jeito. Deus tem o jeito dele de tratar as nossas feridas, Deus tem o jeito dele de curar as nossas mágoas, Deus tem o jeito dele todo próprio, amoroso, eficiente, poderoso, maravilhoso de tratar conosco. Então como é que a gente faz para a gente superar essas mágoas? Eu quero aqui de forma bem objetiva, né, trazer para você essa forma, né, esse algo para o seu coração, para você meditar e encontrar o caminho, o bom caminho, o caminho perfeito, o caminho suave para você ver essas feridas, essas mágoas completamente curadas. Amém? Quais são esses aspectos importantes? Primeiro aspecto importante, certo? Quando você tiver aí alguma mágoa para vencer por conta de um relacionamento, de relacionamentos que não deram lá muito certo, a palavra é essa. Bom, comece encarando a situação. Como assim, pastor? Olha, é olhar mesmo, é olhar a situação, certo? Frente a frente. É você ter a coragem profunda no seu íntimo e bote aí dentro do seu coração, olhando firme para a realidade, e lembre-se de que aquilo que passou, entendeu? Vou dizer de novo, parece clichê, pastor, está dizendo uma coisa que eu já ouvi. Pois é, tem um mundo de gente por aí ouvindo, mas não aprende. Fica achando que precisa de um remédio mirabolante, está precisando de um remédio especial, está aí gastando horrores com sessões de fisioterapia, de psicoterapia, e às vezes a pessoa está ali, insiste, é quase como quem paga um amigo para ouvir. Entende? E o tempo todo se esquece de que as coisas que já passaram. Olhe para o seu medo, encare a sua dor, essa é a realidade. E de repente encare a sua culpa, certo? A gente precisa entender que se você deixar Deus trabalhar, a Bíblia nos diz que no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. 1 João capítulo 4, verso 18, para te ajudar. Amém. Certo? Então, querido, querida, o que faz parte do passado, a palavra para mim e para você é essa. Deixe lá no passado, em nome de Jesus, amém? Deixe lá no passado. Vamos lembrar daquilo que Paulo disse quando falou aos filipenses: irmãos, quanto a mim, eu não julgo. Veja que coisa linda. Ele diz assim: olha, eu acho que ainda não cheguei lá. Tá entendendo? Mas se eu acho que ainda não cheguei lá, eu estou aqui, mas uma coisa eu faço. Veja que coisa linda. Olha, quando ele diz uma coisa eu faço, ele não está dizendo assim, uma coisa eu penso,
uma coisa eu comento, uma coisa eu digo. Não, ele diz assim, uma coisa eu faço. E olha que quando ele diz assim, uma coisa faço, e depois ele diz assim, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, ou seja, o que ele faz é esquecer. É um esquecimento da mente e do coração que isso aconteceu na realidade, é algo que se pode provar no íntimo do coração. É isso que eu estou falando para você. Então Paulo diz aos filipenses, irmãos, olha, eu não acho que eu cheguei lá ainda, mas mesmo achando que eu não cheguei lá, uma coisa eu faço, certo? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para aquelas que estão adiante de mim, eu sigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Sabe o que Paulo está dizendo aí? Aquilo que você viu aí, ouviu? Ele está dizendo isso mesmo. Esquecendo das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão adiante de mim. Eu sigo para o alvo. Olha, ele não está dizendo assim, sigo para qualquer lugar, não, queridos. Ele tem um alvo. Alô, meu querido, minha querida. Quais foram os alvos que Deus colocou no seu coração? Quais foram os objetivos que Deus colocou no seu coração? Quais foram as batalhas que Deus colocou bem na sua frente para você lutar? Quais foram as pessoas que Deus colocou bem na sua frente para você cuidar, para você tomar conta, certo? Para você ser mais compassivo. Às vezes você está pedindo paciência, Deus botou um lote de chatos na sua frente. Para quê? Para você desenvolver a paciência mesmo. É por aí. Às vezes as coisas acontecem assim. E quando eu falo assim, eu só me lembro, certo? Eu me lembro do oleiro, quando está fazendo um pote de barro, ele começa com um barro sem forma nenhuma, bota lá naquele instrumento que ele roda com o pezinho embaixo lá tal, e ele vai amassando e aplicando pressão com as mãos, e muitas vezes a gente está aí, a gente está passando pela pressão das mãos de Deus sobre a nossa vida, e a gente achando, certo, que isso é ruim. Não, queridos, vamos lá. Deus está nos aperfeiçoando. Então, meu irmão, minha irmã, quer vencer os traumas dos relacionamentos que provocaram feridas em você? Encare de verdade a realidade. Encare os seus medos, as suas fobias e, de repente, as suas culpas. Alô? Por que não? Por que você é o santo, é a santa, é o santo todo-poderoso que nunca errou com ninguém? Você nunca errou com ninguém? Para com isso, deixa de ser hipócrita. Vamos lá, irmãos, nós erramos, a gente pisa na bola, a gente pisa no tomate, e não são poucas vezes não, são muitas vezes. A gente fala o que não devia dizer, a gente diz o que não devia dizer, a gente pensa o que não devia pensar, faz o que não devia fazer, não é o tempo todo, é verdade. É isso, pastor, a gente vive fazendo, não é isso não, nós erramos. Porque a Bíblia diz que o nosso coração é inclinado ao erro. Mas nós temos um Senhor maravilhoso que, se você tiver o tempo todo fazendo questão, como a gente nessa música que a gente falou agora há pouco, Senhor, eu quero a tua presença, que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder a tua presença, amém. Senhor, sabe por quê? Porque a tua presença me ajuda a dominar os impulsos do meu coração, a tua presença me ajuda a dominar a minha língua, a minha boca, os meus olhos, as minhas mãos, amém. E é assim que a coisa vai caminhando. É aquilo que Paulo disse, o espírito milita contra a carne contra o espírito, porque eles se opõem um ao outro. É a gente, como diz lá em Gálatas, se andais, se tens o Espírito Santo de Deus, certo? Ande em espírito. Entendeu? Então, a palavra é essa, certo? Aquilo que aconteceu no passado, certo? Não tem que necessariamente se repetir, entende? Vou repetir, aquilo que aconteceu lá no passado, aquilo que aconteceu a mágoa, certo? A ferida que foi aberta lá no passado, não precisa necessariamente se repetir, certo? Você tem que olhar para a sua realidade, como Paulo fazia, dizendo, olha, eu sigo para o alvo, olhe para o tempo que você... Meus irmãos, a pandemia está acabando. A pandemia está encerrando em nome de Jesus. Eu quero crer assim. Eu olho para a realidade hoje o tempo todo, querendo crer que logo mais isso tudo vai acabar, certo? E eu tenho que trazer no meu coração essa esperança e tenho que olhar para frente, porque eu tenho alvos a alcançar e a gente está trabalhando o tempo todo para as coisas acontecerem, amém. E eu não preciso me envergonhar nem do que já passou, porque já passou, eu não preciso estar aqui, certo? Me preocupando com aquilo que já foi, certo? Agora a gente tem que olhar
olhar para a nossa realidade sem medo, sem vergonha de errar de novo, porque olha, deixa eu dar aqui uma boa e a má notícia para você. Vou primeiro dar a má notícia. A má notícia é que você provavelmente, certamente você vai errar outras muitas vezes. Vai. Pastor, tudo que eu não queria era ouvir isso nessa sua conversa. Pois é, lamento lhe dizer, certo? Por quê? Porque você é ser humano igual a qualquer outro, tá certo? Aquele que foi gente como eu, gente como você, e não errou, esse foi Jesus de Nazaré. Se você não é Jesus, que eu sei que não é, certo? Então, meu querido, minha querida, você vai errar de novo. A boa notícia é que eu espero no Senhor que, seja lá qual for o erro que você cometa, de julgamento, de execução, de pensamento, seja lá qual for, certo? Você perceba logo na hora de você, de repente perceba antes de fazer a bobagem. E aí você controla o seu coração, controla seus impulsos e diz, louvado seja Deus. Eu ia dizer, mas não disse. Eu ia ferir, mas não feri. Eu ia fazer, mas não fiz. Louvado seja o nome do Senhor. Entendeu? Quer ver suas feridas curadas? Encare suas culpas. Encare seus medos, encare suas fobias, certo? E Deus vai abençoar. Quem está em Cristo Jesus, saiba de uma coisa, esse negócio de maldição que muita gente está dizendo por aí, não, isso é maldição, isso é coisa para múmia, isso é coisa para filme de Indiana Jones, certo? Tem que quebrar essa maldição na sua vida. Para com isso. Quando Jesus está na sua vida, ele não vem aqui, Jesus não é sabão de meia tigela não, que lava um pouquinho e branqueia uma besteirinha não. Quando Jesus vem, meu velho, viu minha irmã, ele vem limpar o coração por completo e limpa para valer, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Segundo aspecto, e aqui a gente vai começar fechando essa mensagem, que dá para ir mais longe, mas outro dia a gente fala. Lá na igreja eu abordo isso um pouco mais, mas dia de quarta-feira eu quero só dar essa pincelada gostosa, tá certo? Então quer ver as feridas curando? Então olhe com o detalhe necessário o seu passado. Olhe com necessário. Mas o senhor não acabou de dizer que eu tenho que esquecer o que passou? Não. Você não tem que esquecer. Você tem que deixar lá. Mas não precisa esquecer. Eu vivi coisas maravilhosas no meu passado. E vivi coisas horríveis, vergonhosas no meu passado também. Aquele psicólogo bem conhecido, agora, meu Deus do céu, me faltou o nome dele, certo? Augusto Cury, certo? O Augusto Cury dizia assim, ele diz assim, são janelas emocionais que ele chama de janelas killer, certo? Você vai lembrar da expressão, porque quando alguém fala num serial killer, quem é o serial killer? É aquela pessoa que é um assassino em série, certo? Então janelas killer são janelas assassinas, são janelas que matam. E tem gente por aí insistindo o tempo todo em abrir essas janelas. Meu irmão, deixa ela fechada para lá. Deixa essa para lá. Você tem que abrir a janela da luz. Você tem que abrir a janela light, a janela da luz, da bênção, a janela da vida. Tá legal? É essa que Jesus abre. É essa que abre para frente dos teus dias. Tá legal? Porque essa enche o seu coração de esperança. E aí qual é o segundo passo? Eu comecei falando, não terminei. Olhe para o seu passado. Você não precisa esquecer dele. Você pode se lembrar dele sem problema. Mas o que você não pode fazer é viver nele. Entendeu? Captou aí? Pronto. Para você vencer as feridas de relacionamentos que não deram lá muito certo por qualquer situação, ou com pessoas ou com realidades quaisquer que sejam, você tem que fazer todo o seu esforço para você não continuar vivendo ali, vivendo aquele sentimento, trazendo aquilo para o dia de hoje e como se aquilo fosse vivido hoje. E você examinar, o que significa examinar? Examine com objetividade o seu passado, mas não viva nele. E quando eu falo examinar, é quando você tem a coragem para buscar o foco, o centro da sua dor, a ferida. E se você fizer isso, já fez uma grande coisa. E quando você encontrei, pastor, ferindo muito. Então sabe o que você faz? Você não vai fazer desse centro da ferida o centro de uma adoração mórbida. Porque tem gente que faz assim.
bota uma espécie de altar para aquilo que magoou. Faz uma espécie de altar especial, porque não pode esquecer, porque tem um dia de lembrar. Não precisa você ficar encarando aquilo que lhe fez mal. Não precisa você ficar fazendo careta, cara feia, para aquilo que foi problema, para aquilo que lhe incomodou, para aquilo que lhe magoou, para aquilo que lhe feriu por qualquer caminho, enfim. Não precisa você ficar ali fazendo cara feia, mostrando que você, certo, está com raiva, nada disso. Afinal de contas, qual é? O problema é feio mesmo, ele é mais feio ainda, então deixa ele lá. Deixa o feio, deixa a feia para lá, meu velho, viu, minha irmã? Ele já é feio mesmo, o que você está fazendo ali olhando para ele, certo? Você só precisa saber onde ele está e saber exatamente onde ele está para quê? Para você esquecer dele lá, deixa ele cá, ok? Você só precisa localizar, essa é a questão. Localize o seu problema, mas não viva sentado sobre ele, certo? Entregue toda a sua dor, entregue toda a sua mágoa, entregue toda a sua tristeza para Jesus de Nazaré. Sabe por quê? Porque não há dor, não há mágoa, não há tristeza que Jesus já não tenha sentido. Entendeu? Não há. Então eu quero convidar você de coração a permitir que Deus possa tocar sua ferida, certo? Porque quando Jesus toca, Ele só toca para fazer bem, Ele só toca para edificar, só toca para transformar e transformar em coisa boa, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tá vendo? Então, querido, querida, descanse aí seu coração. Nessa pandemia muita gente se magoou, muita gente foi ferida, feriu, certo? E se você foi o agente da ferida, que tal ir lá e pedir perdão? Tá certo? Pois é, se você acha que magoou, vai lá e pede perdão. Olha, eu tenho algo que me magoou muito, que eu entristeci. Essa semana eu celebrei um casamento lindo, de um casal lindo, do Paulo e da Carol. Ela, filha de um membro maravilhoso, uma pessoa da liderança da nossa igreja. E lá no casamento, quando a gente estava encerrando, né, a cerimônia já tinha encerrado, e aí nós nos assentamos para tomar um guaraná, comer um docinho, um salgadinho, e a gente sentou para confraternizar com a família, e sentou-se ao meu lado um amigo muito querido que eu não via há muito tempo, servo de Deus, serviu conosco um bom tempo. E aí as circunstâncias em que ele saiu da igreja foram meio assim, ele ficou meio chateado com alguma coisinha, e aí ele sentou comigo e disse: pastor, deixa eu dizer uma coisa ao senhor, está engasgado aqui faz muitos anos. Eu disse: foi? E o que foi? Ele: olha, eu queria lhe dizer que aquela maneira como a gente, né, quando a gente saiu lá da igreja, eu estava me mudando, eu ia sair de Pernambuco, ia sair de Recife, é verdade, mas eu podia ter feito de uma forma melhor, não é verdade? Eu disse: olha, meu filho, eu não guardo mágoa mais com isso não, deixa isso para lá. Pois é, mas ele precisava dizer. Foi bom para ele, foi bom para mim também. Fiquei feliz, porque eu tenho certeza que aquilo produziu cura no coração dele e no meu, vê? Ainda que eu não estivesse cultivando nenhuma feridinha, mas amém, mas o bálsamo, ó, veio, tá certo? É assim que Deus faz, tá bom? Então eu quero orar por você e abençoar a sua vida, amém? Vamos orar. Pai, eu sei, tu sabes que muitos aqui passaram e têm passado por situações difíceis nesses tempos. Feridas, situações, pessoas, realidades que magoaram, que feriram. Algumas delas talvez tenham provocado traumas enormes no coração da gente, mas não tem trauma, seja o tamanho, do tamanho que for, não tem ferida profunda, qualquer que seja, não tem mágoa, qualquer que seja ela, que tu não possas curar. Portanto, para aqueles que estão por aí, com medo, com receio, vivendo num mundo de desconfiança, com um coração rebelde contra ti, contra as pessoas, que teu Espírito Santo cure verdadeiramente. Traga essa cura preciosa, põe esse bálsamo, Senhor, em todas essas feridas para curar o teu povo. Porque o tempo novo, o tempo de bênção se avizinha e nós queremos estar prontos para ele. Debaixo da tua bênção e da tua graça. Nós te agradecemos por tudo isso, no nome precioso e santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.
Muito obrigado, querido, querida. Que Deus te abençoe, que cure suas feridas e fique certo que os dias que vêm adiante serão dias maravilhosos debaixo da graça de Deus. Amém.